Hey guys, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Luís Maposse. Há uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês que foi recaminhada para mim por um dos nossos administradores. A mensagem diz o seguinte: Olá, Luís Maposse. Minha história começa assim. Eu trabalhava para o governo como dentista, mas a maioria das pessoas na minha vida pensam que eu sou um dentista. Eu sou uma terapeuta dental e meu trabalho é tratar crianças da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio sob a supervisão de um dentista. No entanto, este trabalho eu exerci nos últimos 20 anos e posso dizer que, mesmo não tendo certificado para ser dentista, pela experiência sou dentista. Eu me mudei para outra cidade e depois encontrei um emprego em uma prática particular, onde trabalhava para um certo médico dentista. Percebi que ele estava ganhando muito dinheiro e também notei que eu era quem estava trabalhando e fazendo todo esse dinheiro, enquanto ele estava fazendo nada. Eu estava cansada de viver de salário em salário e queria mais para mim. Se isso fosse uma coisa fácil, eu teria aberto a minha própria prática, mas infelizmente eu não tinha dinheiro para comprar os equipamentos que eram necessários. Minha mãe era alguém que estava envolvida nesse tipo de coisas, então essa questão de estar perto de rituais, ervas, não era algo que eu temia. Ela foi quem me redirecionou a um velho que iria me ajudar. Esse cara estava em Johannesburg e tudo o que eu tinha de fazer era trazer um dente que não estivesse podre e que deveria pertencer a uma pessoa branca, onde eu iria conseguir um dente de uma pessoa branca. Essa foi uma missão bastante difícil e, a princípio, eu estava com medo. Então, esses dois dentes tinham que pertencer a alguém que estava vivo e não a alguém que havia morrido. No início eu estava tão assustada e me disseram que eu deveria ter calma e que, quando estivesse pronta, poderia entrar em contato com eles. Eu voltei ao mesmo trabalho e continuei vivendo de modo precário, já que meu marido não estava empregado. O salário simplesmente não era suficiente. A razão pela qual meu marido não trabalhava é porque minha mãe foi quem me disse que tínhamos que consertar o cara, fazer algo com ele e confundi-lo para que eu tivesse mais poder sobre ele. Eu escreverei para vocês quando encontrar tempo sobre como conseguir esse cara. Essa história é apenas para outro dia. Como eu usei ervas e outras coisas para confundir meu marido e eu tinha total poder sobre ele. Eu era o homem neste casamento. Sim, eu era o homem e eu era quem tomava todas as decisões, porque esse cara nem estava empregado. Ele passava o dia inteiro em casa. Voltando à história, eu tinha que agir com rapidez, então acabei encontrando uma senhora que veio ao consultório para a extração dentária. Ela me mostrou o dente e eu acabei removendo o dente errado. Eu precisava agir com confiança e olhei e vi dente que eu queria e fui em frente e removi aquele dente. Ela ficou muito feliz por finalmente ter removido aquele dente podre que estava causando muitas dores de cabeça. Então, feliz, ela voltou para casa. Não muito depois, ela voltou à prática. Estava furiosa, gritando e berrando. Ela havia descoberto que eu tinha removido o dente errado. Em minha inocência também atuei muito surpresa. Assim como ela, eu tinha guardado aquele dente em outro lugar e estava pronta para ir para Johannesburg. Eu tentei de tudo que podia. Tentei conversar com aquela senhora, pedir desculpa, mas ela estava tão irritada, tão brava comigo que decidiu me processar por um dente. Bem, pelo menos ela estava no processo de me processar. Então, eu me apressei para Johannesburg e menti para o meu pobre marido, dizendo que precisava levar nosso filho para ver um especialista porque ele não estava se sentindo bem. Quando ao meu marido, eu apenas disse a ele, não pedi a opinião dele, porque eu tinha poder sobre ele. Mesmo que ele não quisesse que eu fosse para Johannesburg, não havia nada que ele pudesse fazer ou dizer sobre isso, porque eu tinha poder sobre ele. Ao chegar a Johannesburg, conheci um velho indiano que fez o ritual para mim. Foi um ritual bastante aterrorizante. Ele pegou o dente e o dedicou ao próprio diabo. Quando ele dedicou esse dente ao diabo, até meu coração começou a bater forte contra meu peito, mas eu queria isso. Tiraram um contrato e eu tive que assinar um acordo com o diabo. Eu permaneci lá por uma semana enquanto tudo era processado. Eu simplesmente me tornei rica. Eu estava tão rica, recebi um monte de dinheiro novo do banco. Você sabe quando você recebe dinheiro novo no banco e ele cheira tão bem. Eu senti o cheiro daquele dinheiro a noite toda.
eu até dormi com aquele dinheiro na minha cama porque o cheiro era tão bom. Então, consegui comprar toda a máquina que era necessária para iniciar o negócio. Havia tantos termos e condições, mas eu não me importava. E esses termos e condições são algumas das coisas que me foram dadas que não posso compartilhar com vocês. Mas se um dia eu tiver coragem e força, prometo que escreverei novamente. Enquanto digito essa mensagem para você, acabo de receber uma notificação de que em breve teremos cortes de energia, então preciso enviar essa mensagem antes que meu Wi-Fi se desligue. Quando cheguei de volta em casa, apenas disse ao meu pobre marido. Ele não se preocupou nem em me perguntar onde eu estive. Por muitas noites eu não voltei para casa, mas ele não me perguntou nada. Estava apenas feliz que eu estava de volta. Quando ele me perguntou de onde eu tinha conseguido todo aquele dinheiro, eu apenas disse que alguém tão bom, havia doado as máquinas para mim e eu estava pronta para abrir a minha própria prática. Você sabe, quando você tem dinheiro, ele muda tudo. Mesmo que você diga que deseja iniciar um novo negócio, isso pode acontecer em um único dia. Assim que consegui abrir a minha própria prática, encontrei um médico que queria abrir uma prática em seu nome, já que eu não era qualificada, ou melhor dizendo, o departamento de saúde não me permitia abrir minha própria prática. Portanto, eu tinha que trabalhar com alguém que fosse altamente qualificado para me ajudar a iniciar esta prática. Meu querido, se um dia eu tiver força e coragem, eu sei o que eventualmente acontecerá se sairmos em público e tentarmos falar sobre tudo o que fazemos. Se você faz um pacto com o diabo, um dia ele virá à sua procura. Mas se eu ainda estiver viva, se eu escrever para você novamente, tentarei contar o que aconteceu a partir do momento em que cheguei em Johannesburg, desde o momento em que fui levada até aquele velho indiano que fez o ritual para mim. Encontrei as coisas estranhas que aconteceram no momento em que ele pegou o dente de mim e dedicou aquilo ao diabo. Contarei todos os detalhes que aconteceram quando assinei o pacto com o próprio Satanás. Esta é a minha história por agora. Por favor, compartilhe a minha história com seus ouvintes. Espero voltar em breve. Pessoal, as coisas estão acontecendo. Essa foi uma mensagem que me foi reencaminhada por um dos nossos administradores. Eu apenas rezo para que ela volte com uma história completa.